A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 4, 23 de janeiro de 2022, a estrutura da Bíblia. Mas antes de prosseguir, não se esqueça, se você não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilhe essa videoaula com seus amigos, irmãos, para que eles também sejam abençoados. E não se esqueça, dê o seu joinha, tá? Comente aqui embaixo, deixe um comentário, uma explicação, um glória a Deus, faça alguma coisa, Se essa videoaula está te abençoando, nada mais justo do que você ter uma correspondência. Então, a lição número 4, 23 de janeiro, a estrutura da Bíblia, o texto áureo diz assim: E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Na verdade prática, a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamentos, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é nossa única regra de fé e prática. Em Lucas 24, 44 a 49, nós temos a leitura bíblica em classe, que ora nós passamos a ler. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós temos aqui os objetivos desta lição. Primeiro, mostrar como a Bíblia está organizada e que ela se divide em 2 testamentos. Segundo objetivo, esclarecer como os livros do Antigo Testamento são classificados. E terceiro objetivo, expor a classificação dos livros do Novo Testamento. A palavra-chave aqui para esta lição é estrutura, a estrutura da Bíblia Sagrada. Vejamos aí na introdução. A Bíblia Sagrada foi escrita majoritariamente, ou seja, de maneira principal, em hebraico e grego, em um período aproximado de 1.600 anos, por cerca de 40 homens, e se estrutura em Antigo e Novo Testamentos. Então nós temos aí um período de 1.600 anos, tá? Que foi o período que levou para ser composta a Bíblia Sagrada. 40 homens, usados por Deus e inspirados, escreveram, tá? E a estrutura, que é a palavra-chave, é Antigo e Novo Testamentos, tá? Seus livros são divinamente inspirados e formam o cânon bíblico, tá? São livros inspirados pelo Espírito Santo,
e eles formam todo o conjunto da Bíblia inspirado por Deus. Nesta lição, então, nós veremos como a Bíblia está organizada, veremos a classificação de seus livros, veremos a canonicidade e as particularidades dos testamentos, né? Os detalhes, né? do Antigo e do Novo Testamento, a inspiração. Vejamos então o primeiro tópico, como a Bíblia está organizada. Primeiro subtópico, então, definição do termo Bíblia. A palavra Bíblia tem origem tanto no vocábulo grego como no latim. Então, nessas duas línguas, grego e latim, tá, nós temos esse vocábulo aí. O termo grego biblos significa livro e tem conotação de qualidade sagrada. Então, o que está por trás desse biblos é algo sagrado, é algo que contém espiritualidade. É isso que no original significa. Então, a palavra Bíblia no latim é um substantivo feminino singular, que igualmente exprime a ideia de livro. Então, a Bíblia tem como sinônimo livro, mas sabemos, depois vamos falar, são vários livros compondo um grande livro que nós chamamos de Bíblia. Por volta do ano 150 depois de Cristo, os cristãos passaram a usar o termo em grego, tá? Para a Bíblia, os livros, tá? No plural, para referir-se ao conjunto de livros inspirados por Deus. Lembra que lá no original tem essa qualidade de sagrado? Então, começou-se a aplicar a Bíblia para os livros sagrados que contavam a história do povo, né, judeu, e também o Novo Testamento, que é a história, né, dos evangelhos, tá, inspirados por Deus. Então, o dicionário bíblico Wycliffe explica que o singular Bíblia em latim revela uma unidade de pensamento e uma pureza. Então, isso é o que está por trás da palavra Bíblia, com um significado no singular, quando fala de um livro. Então, mostra, esse singular indica uma unidade de pensamento e uma pureza. A gente já vai entender isso mais para frente, vai guardando essas informações. Por isso, então, a coleção dos livros sagrados, conforme eu já disse anteriormente, forma um único livro. Então você tem vários livros compondo um único livro que nós chamamos a Bíblia Sagrada, chamada por Paulo também de as Santas Escrituras. Então veja a ideia da palavra no latim, é um único pensamento, conjunto de livros inspirados, e agora então nós temos Bíblia Sagrada, o conjunto de vários livros sagrados compondo um único, que Paulo também chama as Santas Escrituras. No segundo subtópico nós temos aí, no primeiro, a definição do que é Bíblia, no segundo agora o cânon da Bíblia. Vamos ver o que é isso. A expressão cânon procede do hebraico Qanef. Acredito eu que o professor Ronaldo não vai brigar comigo, tá? O professor lá do curso de teologia, tá? Qanef. Se eu tiver errado, me perdoe. Com o sentido de vara de medir. Então, cânon no original, né, da palavra hebraico, se refere à vara de medir. Tem essa conotação, essa ideia, tá? E aí ele diz, o termo correspondente em grego é cânon. Eu também não sei se eu estou lendo corretamente, tá? Mas os especialistas em grego e hebraico me perdoem, tá? Esse cânon que significa régua, tá? Ou seja, vara de medir, régua, tá? E desse modo, na teologia do vocábulo cânon, é empregado então como norma, né, entre aspas,
norma de avaliação para identificar os livros sagrados. Num certo sentido, as pessoas que foram escolhidas para escrever, para transcrever, melhor dizendo, tá? A Bíblia Sagrada, digamos assim, tá? Elas tinham que compor alguns requisitos, tá? Para que esses livros, quem escreveu e os textos que foram escritos, tá? Tinham que passar por um crivo para realmente serem atestados como sagrados, como inspirados ou não. Na aula passada, se você perdeu, dê uma olhada, nós falamos dos autógrafos e nós falamos do outro termo, apógrafos. Tá? Eu fiz confusão por conta dos apócrifos e dos pseudos epígrafos. Tá? Então, mas são os autógrafos e os apógrafos. Tá? Então, por que nós estamos falando isso? Por conta dessa composição do cânon. Tá? Tinha que passar por um crivo para ser considerado inspirado por Deus. É isso que nós estamos falando. Eles foram avaliados. Tá? Em vista disso, o termo canônico passou a designar os 66 livros aceitos como divinamente inspirados, ou seja, os livros que foram considerados inspirados, eles passam a compor então o cânon, tá? O termo canônico aqui é a composição dos 66 livros, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, tá? E aí nós chamamos isso de cânon sagrado. Isso quer dizer que o Espírito Santo guiou o seu povo a reconhecer a autoridade desses escritos como regra de fé e prática, conforme falamos na aula passada e declaramos também que na nossa declaração de regra de fé e prática não há outra autoridade acima da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é completa para nós protestantes. Tá? Então, nesse sentido, o cânon bíblico está completo. Nós já havíamos falado anteriormente também. Não pode se acrescentar nada e nem extrair nada desses 66 livros que compõem a Bíblia que nós conhecemos hoje. Nada pode ser acrescentado ou retirado das escrituras canônicas, né? Conforme falamos, livros inspirados. E lá em Apocalipse 22, 18 e 19, abra por gentileza aí a sua Bíblia de estudo pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, tá? Na nossa opinião, é lógico. 22, 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Então veja, não pode tirar nem acrescentar, caso contrário, virão pragas, virão maldições sobre estas pessoas que ousarem fazer isso. Tá? Então vimos a definição do termo Bíblia, vimos o que é o cânon da Bíblia e agora, no número 3, os dois testamentos bíblicos. O termo testamento, ele coloca aí entre aspas, vem do latim testamentum, que é tradução da palavra grega diateque. Vai treinando aí, falar latim, grego aí com a sua turma, né? Diateque. E da hebraica berif,
né? Espero que o João Batista não esteja nos vendo, né? Da palavra hebraica berith, né? Ambos os termos têm o sentido de aliança, pacto ou concerto. Essa palavra testamento, ela tem para nós como sinônimo aliança, pacto ou concerto de Deus com a humanidade. Tá? Então há um pacto, né, que a Bíblia leva para a humanidade, um pacto entre Deus e os homens. Tá? Isso que significa esse testamento. A expressão Antigo Testamento foi inaugurada por Paulo, lá em 2 aos Coríntios 3:14. Se você voltar um pouquinho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 14. Ele diz: mas os seus sentidos foram endurecidos. Aqui ele está fazendo referência às pessoas que foram guiadas por Moisés lá durante 40 anos no deserto. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, ou completado, digamos assim, ou cumprido. Tá? Então, o Antigo Testamento, essa expressão foi inaugurada pelo apóstolo Paulo. E refere-se o quê? Aos livros dos judeus reconhecidos por Jesus como as Escrituras. Lá em Mateus 22:29, se você puder abrir e manter a sua Bíblia de Estudo Pentecostal aberta, fica mais fácil. Mateus 22:29, palavras de Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Que aqui está fazendo diretamente referência às Escrituras, ao Antigo Testamento, aos profetas, à lei, etc. Tá? E também em Lucas 24:44, quando Jesus fala a lei, os profetas e os salmos, reconhecendo toda a Torá e todo o Antigo Testamento. O termo Novo Testamento foi usado para se referir ao cumprimento profético de Jesus como mediador da nova aliança. Então, essa mudança que ocorreu com a chegada de Jesus, o início da nova aliança. 1 aos Coríntios 11:25, Paulo trata sobre isso. 1 aos Coríntios 11:25, na leitura da Santa Ceia, ele diz: semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, a partir de agora, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós temos aí um novo mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo de Nazaré. Em Hebreus 8:6, também ele trata sobre isso. Vai um pouquinho para frente, chega lá em Hebreus capítulo 8, quando fala desse novo mediador que é Jesus de Nazaré. Hebreus 8:6, ele diz o seguinte, Hebreus 8:6-13, mas agora alcançou ele, aí nesse capítulo ele trata sobre o antigo pacto, que era transitório, e fala que Cristo é mediador de um pacto melhor e um pacto eterno. Ele diz, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Ou seja, se o primeiro tivesse sido eficiente e completo, não haveria necessidade
de um novo concerto feito por Jesus. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, que seria através de Jesus de Nazaré, mas a nação de Israel não o aceitou como Messias, não segundo o concerto que fiz com seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Está falando das 12 tribos de Israel. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Isso é algo que só vai acontecer no milênio. Se você perdeu essa aula de escatologia, por favor, clique aqui embaixo na playlist, vai lá, escatologia, e você vai saber o que é o milênio, o que é a grande tribulação, o que é o anticristo, o que vai acontecer no final e a abertura dos 7 selos. Vai lá que vai ser muito interessante, tá? Então, o cumprimento então profético de Cristo como o mediador da nova aliança. Então, com Cristo se inicia a nova aliança ou o Novo Testamento. Então, essa expressão também passou a designar os escritos inspirados dos cristãos, igualmente reconhecidos como as Escrituras. Então, as cartas paulinas, as cartas de Tiago, de Pedro, de Judas, tudo isso aqui passa a ser o Novo Testamento, bem como os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos e etc. e tal. Então a Bíblia se divide em 2 testamentos divinamente inspirados, conforme estudamos sobre o cânon, tá? O Antigo e o Novo Testamento. Agora vamos ver primeiro o Antigo Testamento. Abre aí no subtópico 1, diz assim: os livros, a classificação dos livros do Antigo Testamento, tal como hoje nós conhecemos, se divide nos seguintes grupos. Primeiro, Pentateuco, que é a lei, é constituída pelos 5 primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio. Isso aqui é muito bom, porque se você guardar bem isso aqui, quando você se matricular no curso de teologia da FAESP, por exemplo, que é a Faculdade de São Paulo das Assembleias de Deus, tá? Isso aqui vai ficar fácil para você compreender. Então já é um passo para você fazer o curso de teologia básico, médio, faz a faculdade de teologia na FAESP e você vai ser muito abençoado. Então nós temos aí primeiro Pentateuco, a lei, que é constituída desses 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia. O segundo, a composição do Antigo Testamento, os livros históricos, que é composto aí, formado por 12 livros de Josué até Esther, contando toda a história aí de Israel, os reis, tudo que aconteceu, as cronologias, as crônicas e etc. Os livros poéticos, que é composto de 5 livros, livros de Jó até Cantares de Salomão. Então você pega aí o livro de Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, os Cantares, são livros poéticos, e os livros proféticos, que se subdividem em profetas maiores, são 5 livros, livros de Isaías até Daniel, lembrando que eles são considerados maiores não pela importância do conteúdo, mas sim pelo volume de escritos, por isso que eles são chamados de profetas maiores.
e os profetas menores, que são 12 livros, de Oséias até Malaquias. Volto a insistir, são chamados de menores pelo volume de textos, de capítulos, não pela importância. Todos eles são importantes e fundamentais e inspirados por Deus, tá? Mas isso você vem fazer faculdade conosco na FAESP, que você vai ficar craque nesse negócio aí, tá? A divisão utilizada pelos judeus era tripartida, era dividida em 3 partes: a lei, os profetas e os salmos ou escritos, tá? Conforme já lemos Lucas 24, 44. Apesar de a cultura judaica fazer uma categorização diferente, eles fazem essa tripartida, tá? O conjunto do Antigo Testamento soma os mesmos 39 livros divinamente inspirados, tanto para os judeus como para os cristãos. Então, é só uma questão de organização, né? Os orientais e os ocidentais fazem essa separação, mas no final são 39 livros inspirados por Deus, tá? Tanto para os judeus quanto para os cristãos. Então nós temos aí os livros do Antigo Testamento. Segundo, a canonicidade do Antigo Testamento. Lembra da palavra canon, canônico? Então, a canonicidade do Antigo Testamento. Existem 3 fatores importantes, fundamentais, na avaliação de um livro canônico, para saber se ele é canônico ou não. Tem que passar por essas 3 bases. Primeiro, a inspiração divina, tá? Que atesta se o livro é inspirado pelo Espírito Santo. Vamos ver isso aí em Zacarias 7:12, que já citamos bastante Pedro, né? 2 Pedro 1:21. Vamos ver Zacarias, um dos últimos livros aí do Antigo Testamento, na verdade o penúltimo livro do Antigo Testamento, antes de Malaquias, vem Zacarias, capítulo 7 e o versículo 12. Diz assim: sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, com letra maiúscula para nós aqui, Espírito Santo. Eu gosto de frisar isso. Mediante os profetas precedentes, de onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, aqui nós temos as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito Santo. Então, para ser considerado canônico, tem que passar por esse crivo da inspiração divina. Segunda base para ser reconhecido: reconhecimento do povo de Deus. Lógico, está falando do povo de Deus daquela ocasião e também do povo de Deus posterior. E diz assim, que atesta se o livro era aceito como autêntico por seus primeiros leitores. Vamos ver Daniel, um dos profetas menores, lá um pouco antes de Zacarias, Daniel, capítulo 9, e o versículo de número 2. Olha o que diz aqui, ó. Daniel 9:2. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, na época de Daniel, eles liam o profeta Jeremias. E ele, no caso aqui, ele entendeu que conforme o livro de Jeremias, tá, os 70 anos de cativeiro do povo na Babilônia já estava praticamente vencido. Já estava vencendo ou já estava vencido. Então, eles reconheciam a inspiração do livro de Jeremias.
É isso que ele está dizendo aqui, que tem que passar por esse crivo, tá? O povo, os leitores da época tinham que reconhecer que aquele livro era palavra de Deus. Terceiro crivo, preservação pelo povo de Deus. Então tinha que haver reconhecimento e agora tinha que haver preservação, que atestasse o quê? Se o livro era conservado como palavra de Deus. Então nós temos aí a oralidade e a manutenção daquele texto passando pela família, chegando até o presente. É isso que ele quer dizer. Então, preservação pelo povo de Deus, que atesta se o livro era conservado como palavra de Deus, reconhecido como palavra de Deus, conforme nós lemos Daniel 9:2. Por conseguinte, a confirmação desses elementos revela que, desde o início, os livros do Antigo Testamento foram recebidos e guardados como inspirados e autorizados por Deus, dotados de veracidade ou de verdade e de autoridade. Então, era reconhecido, né, esses três elementos, né, a inspiração divina pelo Espírito Santo, reconhecimento e preservação. Aí, então, ele era canônico. Tudo isso foi feito uma avaliação por 70 pessoas especializadas que analisaram todos os textos escritos, todos os livros, para poder escolher e decidir os 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. Número 3, particularidades do Antigo Testamento. Vejamos. Primeiro, quase a totalidade dos livros foram escritos em hebraico, tá? No Antigo Testamento, chamado na Bíblia de língua de Canaã. Então, foi naquela língua que foi escrito quase a totalidade dos livros do Antigo Testamento. Algumas foram escritas em aramaico, uma espécie de dialeto que deu origem à língua árabe. Lembrando que houve desde aquela época a evolução das línguas, né? Muitas que eram dialetos se tornaram línguas oficiais e assim sucessivamente. Igual essa aqui, por exemplo, aramaico, que acabou evoluindo para a famosa língua árabe. E aí tem vários textos, você, professor e aluno aí do outro lado, leiam as referências, tá? O último livro canônico foi o livro do profeta Malaquias, que o concluiu antes do ano 430 antes de Cristo. Lembrando que depois nós tivemos 400 anos de silêncio de Deus na história, né, entre Deus e o povo judeu, povo hebreu, tá? Então, o último livro foi o profeta Malaquias, escrito 430 anos antes do nascimento de Cristo. Desde então, nada mais pode ser acrescentado, acrescido ao cânon do Antigo Testamento. Já falamos bastante sobre isso. E conforme o teólogo Norman Geisler, para facilitar a tarefa de citar a Bíblia, em 1227 depois de Cristo, o texto foi dividido em capítulos e por volta de 1445 depois de Cristo, o Antigo Testamento foi dividido em versículos. Então, essa separação de capítulos e versículos só aconteceu depois de 1200 depois de Cristo, tá? É algo razoavelmente recente. Até 1199 depois de Cristo, a Bíblia era linear, ela era sem separação de capítulos, de epígrafes, de versículos e essas coisas todas. Bom, terceiro tópico sobre o Novo Testamento, e aqui nós estamos caminhando para o final. Os livros do Novo Testamento, se você me permite, eu vou beber um golinho de água.
Obrigado por me esperar. Então, os livros do Novo Testamento. Esses livros foram reconhecidos pela igreja após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e estão classificados em 4 grupos principais, assim como foram classificados os do Antigo Testamento em Pentateuco, históricos, poéticos e proféticos. Agora nós também temos a separação e classificação do Novo Testamento, começando pelos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que nós já falamos, o livro histórico formado pelo livro dos Atos dos Apóstolos, que originalmente era junto com o Evangelho de Lucas, mesmo escritor, depois posteriormente foi separado, as epístolas, que se divide em epístolas paulinas, que são as 13 cartas, que vai de Romanos até Filemão, e as epístolas gerais, que são as 8 cartas, de Hebreus até Judas. E por último, o livro da Revelação, constituído pelo livro do Apocalipse. Então, esse conjunto de livros inspirados e autorizados são chamados de canônicos. Nós já vimos lá como Paulo fala sobre isso, né? Mas do Novo Testamento, 1 aos Coríntios 2 e 4, Paulo usa essa seguinte nomenclatura. 1 aos Coríntios 2 e 4, ele diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Então, as palavras que Paulo escreveu nas suas cartas paulinas são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. No versículo 13, ele diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Então, as palavras que Paulo escreveu, deixou registradas nas cartas, são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, tá? Depois, a canonicidade do Novo Testamento. Os critérios de avaliação do Novo Testamento são iguais aos que determinam o cânon do Antigo Testamento. Isto é, inspiração, reconhecimento e preservação dos livros como palavra de Deus, tá? Então, tinha que passar por esses 3 elementos avaliativos para serem considerados inspirados pelo Espírito Santo. Nesse sentido, a Bíblia oferece indiscutíveis provas de inspiração do Novo Testamento. 2 Timóteo 3,16. Ficaremos só com essa referência. E os professores e alunos, por gentileza, vocês se deem ao trabalho de ler as referências aí. 2 Timóteo 3,16, Paulo escrevendo diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para tudo isso que nós acabamos de ler e nós atestamos na nossa própria vida, tá? Quanto ao reconhecimento dos livros como fidedignos, como dignos de serem considerados fiéis, desde o início, os escritos falsos ou apócrifos, conforme nós vimos na aula passada, eles foram refutados pela igreja. Eles não foram aceitos naquela época como livros inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, não foram considerados dignos de entrar no cânon sagrado, tá? Então, não passou pelo crivo, tá? Em relação à conservação das escrituras, os primeiros cristãos adotaram a prática
de leitura dos livros autorizados em suas reuniões e cultos. Tá? Então, os livros que foram considerados inspirados pelo Espírito Santo, eles começaram a ser lidos nas reuniões, tá? E começaram a ser ensinados também. Tá? Mediante tais fatos, atesta-se que desde o começo da igreja primitiva, a igreja primitiva reconheceu e preservou os livros canônicos, alicerçada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Tá? Então, de acordo com os ensinamentos dos profetas, dos apóstolos, tá? Então eles aceitaram a canonicidade, eles reconheceram a inspiração daqueles textos como saudáveis para a igreja viver como regra de sua fé. Tá? E o número 3, já estamos concluindo, as particularidades do Novo Testamento. Primeiro, todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, que é um grego popular, falado por toda a população daquela época, tá? Que era um dialeto comum e presente por toda a cultura de fala grega e que muito auxiliou na propagação do evangelho, nos primórdios do cristianismo. Então, como havia uma língua, digamos assim, quase universal, que era o grego koiné, então isso facilitou a propagação e a pregação do evangelho naquela época. Algumas expressões, mesmo redigidas no vernáculo grego, possuem significado em aramaico. Entre elas citamos Talita cumi, citada lá em Marcos 5,41, menina levanta-te, Abba pai, que literalmente significa pai, pai, meu pai. Se fosse na Bahia seria meu painho, né? Um abraço para a Bahia. A outra expressão, Eloi, Eloi lama sabachthani, tá? Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus estava lá na cruz morrendo no nosso lugar. Então são expressões que mesmo no vernáculo elas tinham sua expressão no aramaico, eram bem conhecidas naquele período. O conjunto então dos livros canônicos foi escrito antes do término do século I. Acredita-se que até a morte do evangelista João, o amigo, o amado de Jesus, tá? O último livro é o Apocalipse de João, datado por volta do ano 96 depois de Cristo, e desde o encerramento do cânon, os cristãos reconhecem apenas os 27 livros como inspirados. Por fim, em torno de 1555 depois de Cristo, o Novo Testamento também foi dividido em versículos para provavelmente facilitar a leitura e a compreensão, tá? Assim nós encerramos essa aula de número 4, falando sobre a estrutura da Bíblia. Se você quer mais detalhes, quer aprender isso assim de uma maneira bem mais profunda, com o professor Ronaldo, com o professor Isaías, professor Carlos Balista, venha estudar na FAESP, o núcleo de Parelheiro, extremo sul de São Paulo. Vai ser uma honra para nós, professor Fernando, pastor Fernando, professor Álvaro Bruno, nós temos você como nosso aluno. Se você não morar muito longe, se estiver aqui na região da zona sul de São Paulo, você pode vir estudar conosco aqui em Parelheiros e aprofundar essa lição de número 4 do dia 23 de janeiro de 2022. Um abraço apertado, não se esqueça de pegar esse dedinho santo e clicar aqui embaixo, gostei, esse assim, ó, e deixa também o seu comentário, tá bom? Uma paz do Senhor, boa aula e até a próxima, se Deus quiser.